coração, vamos firmes e fortes aí estudando um tema bacana aí hoje, o tema de industrialização. Para começar a falar de industrialização, obviamente falaremos das revoluções industriais. E sabes, né, que nós tivemos 3 grandes revoluções industriais. A primeira no século XVIII, a segunda no século XIX e a terceira no século XX. Começamos aí com a primeira revolução industrial. Ela foi quando, Marcelo? No século XVIII. E ela teve o país-chave dessa revolução, a Inglaterra, beleza? Foi a primeira grande revolução industrial. Marcelo, qual foi a matéria-prima dessa revolução, da primeira revolução? A matéria-prima dessa revolução foi o quê? Foi o carvão mineral mais o aço, beleza? Essa foi a matéria-prima dessa revolução. Marcelo, qual foi aí a tecnologia criada? A tecnologia criada aqui, já vou botar para você a tecnologia, a máquina a vapor, beleza? Tá, Marcelo, e qual era a indústria que dominava? A indústria que dominava era a indústria têxtil, beleza? Vamos voltar e vamos cercar. Primeira revolução, século XVIII, Inglaterra, matéria-prima, carvão, mineral e aço, né? A tecnologia, a máquina a vapor e a indústria que dominava, a indústria têxtil, beleza? O trabalho era ainda bem que semi-artesanal. Tá, Marcelo, é a segunda revolução. A segunda revolução, aluneirado, ela vai ser como, Marcelo? A segunda revolução, ela vai ser no século XIX. O país-chave dessa revolução é os Estados Unidos. Porém, como, né, a Europa já estava em processo de industrialização, ela acontece paralelamente na Europa, mas o país-chave é os Estados Unidos, beleza? Aqui, a matéria-prima dessa revolução vai ser o petróleo. Então, o petróleo aqui é a matéria-prima dessa revolução. Tá, Marcelo? E a tecnologia que foi criada aqui, galera, era o motor a combustão, beleza? A tecnologia desse motor a combustão, depois, obviamente, já vira o motor elétrico. Queridos, falo para vocês qual eram as indústrias aqui que dominavam. A indústria automobilística. Marcelo, revisa. Vamos lá. Segunda Revolução Industrial, século XIX, acontece nos Estados Unidos, porém, paralelamente na Europa, tinha como matéria-prima, teve, né, o petróleo, beleza? A tecnologia, o motor a combustão e a indústria que dominava, a indústria automobilística. Já aqui o trabalho ele era especializado e fragmentado. Nós temos aí, claro, os meios de produção, o taylorismo, depois o fordismo aí sendo criado. Tá, queridos, e agora? Vamos apagar aqui e botar para você a terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial, ela foi, obviamente, no século qual? 20. Muito bem. Tá, Marcelo, foi o país-chave? O país-chave dessa revolução foi o Japão. Mas lembra, Estados Unidos e Europa já industrializados. Então, ela acontece paralelamente nos Estados Unidos e paralelamente na Europa. Porém, o país-chave é o Japão. Essa indústria, na verdade, ela vai ter ali como matéria-prima, digamos assim, né, a robótica, tá? Então é a robótica aí dominando, né, a gente chama assim não de matéria-prima em si, mas é a indústria que vai usar a robótica, beleza? A nanotecnologia, a tecnologia bem aplicada, né, na produção industrial. Então por isso também ela é conhecida como a revolução tecnocientífica, beleza? E claro, aqui a indústria, né? A indústria de alta tecnologia, beleza? Então a indústria, eu falei para você, né? De nanotecnologia, chip, pequenos ali componentes e assim vão dominar o mercado. Marcelo, por que o Japão teve condição de ser o líder nessa revolução? Lembra aí dos meios de produção, mas na verdade o que vai ser a chave dessa revolução, galera, vai ser lá o Plano Colombo. Pô, Marcelo, o que é esse Plano Colombo? Foi um empréstimo financeiro que os Estados
Estados Unidos deu para os países da Ásia, na época da Guerra Fria, para ter mais aliados, beleza? E claro, o Japão pegou essa grana, investiu em construção civil, investiu maciçamente em educação. A educação qualificou a mão de obra super qualificada, e essa mão de obra qualificada cria tecnologia que é aplicada na indústria, e assim o Japão desponta aí mundialmente, né, com a sua grande produção tecnologia, e vai influenciar os países vizinhos, beleza? Essa indústria aqui, obviamente, ela é já mais flexível. Aqui surge um novo meio de produção que é o toyotismo. Aqui o taylorismo e o fordismo, e aqui o toyotismo. Então, basicamente, essas foram as 3 grandes revoluções industriais, galera. Vamos lá. Galera irada, nós temos aí 3 tipos de indústria. A indústria pode ser de base, a indústria pode ser de produção, ou a indústria pode ser de bens de consumo. A indústria de base é toda a indústria que trabalha com matéria-prima. Então aí, por exemplo, a indústria de petróleo, a indústria, né, a metalúrgica, a siderúrgica, são indústrias de base. Inclusive, sabe que o Brasil tem uma boa indústria de base. A indústria de produção ou de bens intermediários é a indústria que faz equipamentos para as outras indústrias, beleza? Lembrando que o Brasil não tem uma boa indústria de produção. E por último, a bens de consumo, que seria o produto final, que ele pode ser durável ou não durável. Por exemplo, o alimento não é durável, o automóvel é durável. Então nós temos aqui indústria de base, produção e bens de consumo. Tranquilo? As indústrias aí, lembrando para você que o Brasil, base, ele é forte, produção não é forte, e a de bens de consumo, se forem, né, claro, mais ligada a não duráveis, o Brasil tem uma boa, né, indústria de bens de consumo não duráveis. Já duráveis, grande parte são multinacionais. A televisão, obviamente, tem indústria nacional, mas grande parte dentro dos automóveis, né? Todas aí praticamente são multinacionais. Tranquilo? Segue lá, galera. Meios de produção, algo aí que aparece bastante no Enem, né? O seu professor, com certeza, de sociologia, deve ter passado isso para você. Nós vamos dar aqui o que envolve a geografia, tá? Então nós temos aí vários meios de produção, mas o que há mais os que aparecem na prova são esses aqui, né? O taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Então, como é que começou essa parada aí, rapaziada? Está relacionado, obviamente, à segunda revolução industrial. Então, Friedrich Taylor, ele tem uma grande ideia de dividir o trabalho. Então, a gente vai fazer um esqueminha aqui para você, né, para facilitar. Vamos chamar aqui primeiro o taylorismo. Vamos dividir. Depois o fordismo, já vou sair aqui da frente, hein, rapaziada? E depois o toyotismo, beleza? Então são os 3 grandes meios de produção que aparecem aí no Enem. Vamos secar aqui para você. Primeiro o Taylor. O que Taylor fez, Marcelo? Taylor, ele vai dividir o trabalho, beleza? Como assim? Pensa, o que Taylor pensou? Pô, se eu dividir o trabalho, eu vou ter algumas vantagens. O meu empregado, ele vai se especializar na produção, vai repetir aquela função, vai fazer cada vez melhor. Lembra bem quando você joga videogame, você joga, morre, acabou ficando bom e vai passando de fase. Então, é um exemplo bem idiota, mas sabe que com a repetição, então estuda fica melhor. Você estuda e cada vez fica melhor. Por isso eu digo, não desista do seu sonho. A cada ano que passa, você vai ficar melhor, beleza? Continuando lá então. Então ele percebeu isso. E além dessa visão de o empregado ficar melhor, ele teve a visão de que o quê? Assim o empregado não sabe fazer um todo, ele sabe fazer uma parte da produção. Tá, Marcelo, qual é o problema? Sabendo fazer um todo, ele pode ser um concorrente, beleza? Então, se especializando apenas uma função, ele faz melhor e não tem o controle de todo o produto, tá? Além de dividir o trabalho, que é uma característica do taylorismo, ele cria aqui, claro, o treinamento. Ele percebe, ele vai fazer, né, alguns estudos, vai ver como se produz melhor aquele produto, vai ensinar os empregados, beleza? E além disso, ele cria a supervisão. Então ele vai supervisionar o empregado, dando metas e um controle da produção, uma super exploração. Então esse meio de produção de divisão do trabalho, treinamento e supervisão, gera como grande consequência uma super exploração do empregado, galera irada, beleza? Aí vem um cara chamado Henry Ford. O Henry Ford pegou as ideias de Taylor e adaptou. E quando cair Fordismo na prova, meu aluno irado, tem que saber da primeira palavra, são as linhas de montagem.
A produção uma ligada na outra. Lembra do filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos? Então, a pessoa faz uma função, outra faz outra função, outra faz outra função. A linha de montagem, uma produção ligada à outra. Uma característica bem importante aqui é que o empregado ele faz uma função, tá? Então, o empregado ele faz apenas uma função. O detalhe aqui é que esse meio de produção, isso cai bastante em prova, não temos, terceirização. Beleza? Uma questão bacana aí pro vestibular, falando desse processo de terceirização no Brasil, tentando puxar alguma coisa para os meios de produção. Então não tem terceirização. O Henry Ford, por exemplo, ele fazia do pneu até o capô do carro, fazia tudo do carro. Beleza? Então não tinha terceirização. Tu lembra que eles chegaram a criar uma cidade no Brasil chamada Fordlândia, para produzir o látex, para fazer o pneu dos carros da Ford? Então tu vê como era o poder existente aí, ela fazia toda a produção. Então esse meio de produção, linha de montagem, uma função, não tem terceirização, vai ser um meio de produção. Tu lembra que deu a crise 29? Mas tu lembra que esse meio de produção, ele vai estar ligado diretamente a desperdício. Vai desperdiçar matéria-prima, vai desperdiçar mão de obra, vai desperdiçar transporte. Ele é bom ter um grande estoque, mas ele gera muito desperdício. Beleza? Esse é o característica da superprodução. Deve ter estudado isso na vida. Tá, Marcelo? Beleza. Aí vem o Japão, um velhinho chamado Toyota, ele cria o toyotismo. O que é isso, Marcelo? Tu lembra que o Japão, vamos associar, sempre associando. O Japão é um país de formação geológica recente, não tem muitos minérios, isolado lá no Extremo Oriente. Então não dá para ele produzir nesse meio de produção e ter um grande lucro. Então ele cria um meio de produção enxuto. Quando eu falar toyotismo, lembro da palavra enxuto, economia. E ele cria como uma das principais características o just in time. Ah, Marcelo, que inglês jamaicano? O just in time, velho. Just in time é produção por encomenda, tempo certo, não tem desperdício, ele quer economizar. E essa economia gerada de matéria-prima, mão de obra e transporte, ele aplica em tecnologia. Lembra da terceira revolução industrial? Muito associada ao toyotismo. Então é o just in time, o empregado ele é multifuncional, ele faz mais de uma função. E ainda uma outra característica, ela terceiriza. Então ela tem a terceirização. O que ele pensa, O que a Toyota pensa? Pô, eu vou produzir o pneu, gastar mão de obra, matéria-prima, se eu posso comprar em uma fábrica especializada em quantidade ter um preço bom. Então assim começa a haver a terceirização. Isso gera economia, sim, para essas indústrias. E lembrando que esses meios de produção não são só aplicados em indústria automobilística, eles são aplicados em indústrias de vários segmentos, beleza? Então aqui os grandes 3 meios de produção, aqui um esqueminha para você anotar, um resumão bacana para você fazer um mapa mental, ajuda muito os estudos e para detonar assim no vestibular. Galera irada, essa foi a nossa aula de industrialização. Nós temos aí uma segunda aula, com mais detalhes. Veja lá que assim você vai detonar no vestibular. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, galera irada!